sou Ricardo Campos, associado ao Mater Natura, e fiz parte desse projeto Refloresto Lagamar como coordenador de campo. Esse projeto foi escrito por um grupo que trabalha no litoral e teve como foco 5 objetivos, né? 2 deles relacionados diretamente à restauração das áreas. Utilizamos 2 metodologias de restauração, a primeira de enriquecimento dos fragmentos empobrecidos, que é a maior montante das áreas propostas, e a segunda foi a restauração das áreas degradadas mesmo, dentro das unidades de conservação, que foram prospectadas para esse projeto. Meu nome é Vinícius, eu sou agroecólogo, trabalho com manejo ecológico. Nesse trabalho, especificamente aqui nesse projeto, a gente está trabalhando com restauração florestal. Então temos 2 partes principais na parte do meu trabalho, que é a recuperação de áreas degradadas, são áreas como essa aqui, onde o ecossistema todo estava dominado por algumas espécies que impediam a sucessão natural e a regeneração natural da floresta no lugar. Então a gente faz a supressão dessas plantas não florestais, muitas vezes não nativas, né? E faz a introdução dessas plantas pioneiras aí, que vão estar suportando o sol pleno, né? Diferente de outras plantas aí que só podem estar sendo plantadas no interior da floresta. Aqui a gente coloca essas plantas pioneiras, que elas já conseguem fazer esse primeiro estágio da floresta, né? E essa é a parte então de recuperação de área degradada. Então o primeiro objetivo específico é o enriquecimento de 172 hectares, né, o maior montante da nossa proposta. Esses 172 hectares foram trabalhados em 3 unidades de conservação do estado do Paraná, a Estação Ecológica do Guaraguaçu, o Parque Estadual do Palmito e o Parque Estadual do Rio da Onça, todas localizadas aqui no Lagamar paranaense. E além delas, mais 3 RPPNs, RPPN Graciosa, em Morretes, RPPN Encantadas, em Antonina, e RPPN Encontro das Águas, em Paranaguá. E ao longo desses 2 anos ainda tivemos a adição de mais 3 áreas de proprietários que se interessaram pelo projeto, se engajaram, que é a Reserva Sol Nascente, que inclusive é a área de integrantes da equipe do projeto, e mais 2 proprietários de Morretes que também abriram suas áreas para essa proposta de enriquecimento. A gente adentra na floresta com mudas que também são importantes para fazer aí o enriquecimento. Muitas vezes espécies que não estão mais lá por conta de terem sido utilizadas na extração de madeira e outras atividades agrícolas aí. A atividade de enriquecimento então foi ela superou os 172 hectares, a gente está fechando o último relatório agora para ter a soma certa de quanto que a gente conseguiu contemplar, mas a gente já sabe que superou a meta estabelecida, e foram plantadas nessas áreas mais de 40 mil mudas, sempre privilegiando espécies ameaçadas. Tivemos nas nossas mudas a obtenção de em torno de 15 espécies ameaçadas, e as outras espécies típicas de ambientes florestais, né, tolerantes à sombra e de diversidade. Além desses 2 primeiros objetivos específicos, a gente tentou também abordar os atores regionais que trabalham de alguma forma para a cadeia produtiva da restauração. Então nós tivemos um objetivo voltado a isso, a articulação e a mobilização desses atores, e a capacitação para a produção de mudas e coleta de sementes. Primeiramente a gente quis mapear a rede, essa matriz de atores locais, que envolveu mais de 60 instituições mapeadas. Depois que a gente tinha essas instituições mapeadas, a gente entrou em contato com algumas instituições para começar a entender um pouco mais as dificuldades, as demandas do território relacionadas à restauração, mas especialmente à produção de mudas. Então, a gente também tinha como uma meta encontrar os produtores de mudas, viveristas. A gente mapeou viveiros municipais, o viveiro do estado, que é o principal, viveiros comunitários e os viveiros particulares e institucionais. Foram 3 cursos de produção de mudas
coleta de sementes, produção de mudas para restauração florestal. Esses cursos foram realizados em parceria com a Sociedade Chauá, que é uma instituição aqui do Paraná. Além desses 3 cursos, o projeto também realizou um workshop com o tema da restauração de paisagens e florestas, com um olhar sobre a paisagem social e também para o fortalecimento da governança dessa matriz de atores locais mapeada. Esse workshop foi pautado na metodologia proposta pela WRI e promoveu um debate junto de instituições locais e que permitiu ampliar o nosso diagnóstico acerca das lacunas e potencialidades da cadeia produtiva da restauração florestal aqui no litoral do Paraná. Por fim, ainda realizamos uma oficina que teve como público-alvo servidores públicos, os órgãos extensionistas, para debater uma dessas lacunas, que é a regulamentação para a restauração florestal produtiva, a adequação das propriedades rurais e a organização social para a comercialização dos produtos da sociobiodiversidade. Então, ao longo do projeto Refloresce o Lagamar, essas ações de mobilização social envolveram contato direto com cerca de 150 pessoas que representam mais de 30 instituições e associações, além da participação em feiras e eventos locais com atividades de sensibilização ambiental e de divulgação dos resultados do projeto. E os 2 últimos objetivos eles estão vinculados a um gargalo que existia no estado do Paraná, junto ao Instituto Água e Terra, parceiro do projeto, que tem uma estrutura de viveiros muito boa, porém existia esse gargalo da obtenção das sementes de espécies que realmente fossem interessantes para essas diferentes metodologias de restauração, seja enriquecimento ou a restauração de área degradada, né? Então são muitas horas de campo, né? Horas de mato. E aí quanto mais a gente fica no mato, mais a gente vai conseguindo memorizar, guardar e acompanhar todas as etapas fenológicas das árvores e da floresta como um todo. Então é a partir dessa experiência prática, no dia a dia, durante o ano, que a gente consegue compreender um pouquinho sobre a floresta, né? Então é por aí que vai o processo, né, da coleta de sementes. Tem que estar no mato, tem que estar no campo, tem que estar olhando, memorizando, tem que subir, tem que conhecer todos os elementos das árvores, né? Tanto as sementes, a casca, a folha, as cores. Bom, como resultado da parte da coleta de sementes, a gente coletou nesse 1 ano e meio de coleta de sementes, foi coletado mais de 2 toneladas de frutos e sementes, de 76 espécies diferentes, que foram distribuídos principalmente para os viveiros do estado, para fomentar o programa Paraná Mais Verde, e também em viveiros parceiros de outras instituições. Os últimos 2 objetivos a gente focou nisso. O primeiro deles no cadastro das matrizes, com foco principal nas espécies ameaçadas de extinção e nas espécies raras, mas também em espécies importantes para o aumento da diversidade desses projetos de restauração. Então essas sementes essas matrizes eram cadastradas, acompanhadas e a partir do momento que estivessem produtivas, as sementes coletadas e entregues diretamente ao IAT. Ao longo do projeto, então, a gente acabou tendo parceria de outros viveiros também que se beneficiaram com essas coletas. Então, de forma geral, o projeto se baseou nesses 5 objetivos específicos que foram desenvolvidos ao longo desses 2 anos. Um dos objetivos era a marcação de matrizes, focando em espécies raras e ameaçadas. Então, para fazer essa marcação, no primeiro momento a gente teve que entender quais são as espécies raras e ameaçadas que ocorrem aqui no Lagamar Paranaense. Então a gente coletou dados primários, a gente fez uma revisão bibliográfica, procurando em artigos, teses, dissertações, em livros também, levantamentos florísticos e fitossociológicos que foram realizados na região. Também na base de dados dos herbários, base de dados virtual de herbários. Então a gente fez uma lista das espécies que ocorrem aqui na região, e aí a partir dessa lista das espécies arbóreas que ocorrem na região, a gente cruzou esse dado com o dado das listas das espécies ameaçadas, da IUCN, do Ministério do Meio Ambiente, do CNC Flora e da lista estadual das espécies raras e ameaçadas de extinção. Então a partir disso a gente teve as espécies raras e ameaçadas aqui que ocorrem na região. Essas matrizes eram cadastradas, acompanhadas e a partir do momento que estivessem produtivas, as sementes coletadas e entregues diretamente ao IAT.
Ao longo do projeto, então, a gente acabou tendo parceria de outros viveiros também que se beneficiaram com essas coletas. Então, a partir desse monitoramento fenológico, da marcação de matrizes, a gente marcou mais de 400 matrizes, divididas em mais de 72 espécies. Nessa parceria, que vai se iniciar no ano que vem um projeto em conjunto aí do Mater Natura com o Quilombo Rio Verde. E aí apresento o Jean aqui, nosso parceiro de lá, presidente da associação do Quilombo Rio Verde, e que tá vindo junto para um encontro aqui na Bahia, né, para divulgar o nosso trabalho. E aí passo a palavra um pouco para o Jean para ele apresentar também o Quilombo lá. Então, a gente acabou conhecendo a Mater Natura através de um trabalho junto com a Anne, né, que ela fez o primeiro contato Quilombo. Eu sou o Jean Gonçalves Barreto, presidente da Associação Quilombola, e a gente estava interessado, sabe, em fazer um trabalho diferenciado dentro do Quilombo, né? Porque a gente acabou tendo uns problemas ambientais dentro da área, então a gente queria trazer esse conhecimento, sabe, essa técnica, uma coisa que fosse inovadora dentro do próprio Quilombo.